Salve os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, a qual eu tenho ministrado a palavra do Senhor. Estarei fazendo uma oração breve para darmos introdução à palavra do Senhor, a palavra de edificação e exortação para os dias atuais. Amém? Nós sabemos que a volta do Senhor Jesus está próxima e não há mais tempo a perder. Amém? Soberano Deus, eterno Pai poderoso, louvado e agradecido seja o santo nome, bendito seja pedir perdão por minhas falhas, pecados. Pai santo, Pai querido, Pai amado, cubra-me com o teu sangue, vê-se tua armadura, Senhor, tira toda distração, todo embaraço, todo impedimento. Pai santo, Pai santinho, Deus abençoe esse vídeo, que esse vídeo possa alcançar o maior número de pessoas. Em nome de Jesus Cristo que eu lhe peço, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido os irmãos a estar na palavra do Senhor, no livro do Evangelho Mateus, no seu capítulo 24. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, que vai dizer assim: Sermão profético, a destruição do templo. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O Senhor estava dizendo acerca de algo que estaria por vir. Naquela época, vamos dizer no ano 33, na época de Cristo, 30 de Cristo, quando Jesus estava saindo do templo, os discípulos perguntaram, aliás, Jesus, os discípulos começaram a mostrar, os seus discípulos se aproximaram para mostrar as construções do templo. Naquela época tinha muitos templos que estavam sendo construídos, até imagina, olha, glória a Deus, o discernimento, aleluia. Imagina ele construir os templos. Jesus disse: Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará pedra sobre pedra, seja derrubada. Nós estamos praticamente nos últimos dias, nos últimos momentos na terra. A igreja, aliás, é os últimos dias da igreja de Deus na terra. É os últimos momentos também do Espírito Santo. Porque quando a igreja for ser arrebatada, o Espírito Santo vai ser tirado. E continuando, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, o princípio das dores. Quando os discípulos se aproximaram dele em particular e pediram: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do final dos tempos. Jesus respondeu: Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nós temos presenciado há um certo tempo atrás, guerra lá na Ucrânia, Rússia, Israel. Nós estamos praticamente vivenciando o que Cristo falou há mais de 2000 anos atrás. E o que está acontecendo é cumprimento de profecia. Depois que a Terra passou do ano 2000, muitas coisas vieram a acontecer sobre a face da Terra. Fome, pestilência, doenças mortais, de bestas, feras, de animais, a quais nós nunca imaginaríamos que aconteceria, a qual está acontecendo. 25 anos atrás, nunca se falava de tanta doença, de tanta morte, por tantas coisas que está acontecendo atualmente. O exemplo disso temos a Covid no ano 2020. A terra
não escapou disso. Nenhum ser humano escapou. Grandes, pequenos, ricos e poderosos e pobres, não escapou. De uma doença mortal que se estendeu desde a China para cá. Mas isso foi permissão de Deus sobre a face da terra, para que o povo saiba que há um Deus nos céus que tem o controle sobre todas as coisas. E o interessante é que a pessoa, quando pegou essa doença, no leito de morte, aí começa a clamar a Deus. Por que vai clamar a Deus no momento trágico de triste? As pessoas hoje em dia só buscam a Deus, só clamam, sabe, lembra da existência dele no momento de dor, no momento de leito. E as Escrituras vai dizer totalmente contra esse tipo de pensamento. Porque a palavra do Senhor vai dizer: orai sem cessar, e também buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. É vigilante, é oração constante, é todo momento de oração, e aprendendo a ser o sal da terra, aprendendo também a não fazer acepção de pessoa, aprendendo também a amar o próximo, orar pelo próximo, buscar ir atrás das ovelhas perdidas. Esse é o papel fundamental do cristão, é todo momento se dedicar ao Senhor. E continuando aqui a palavra: porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes. Aqui quero chegar, ó, nação vai se levantar contra nação, e aqui que eu quero chegar nesse ponto importante: haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são princípios das dores. Nós estamos presenciando os princípios das dores. No noticiário está se falando do terremoto na Tailândia, de vulcões que estavam inativos estão passando a ficar ativos com mais frequências, sinais no céu, na terra e no mar. O mar está invadindo praias, vai invadir mais. Eu creio nisso, porque é permissivo da parte do Senhor. Deus eterno, repreenda toda distração e embaraço, Pai, que nada impeça a gravação. Então, nós temos que estar atentos, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando. A natureza está começando a dar indícios, sinais, alertando o povo. Mas muitos de norte a sul, leste a oeste, deste mundo, das nações, não estão percebendo. Somente aquele que está na posição, somente os sábios estão percebendo. Muitos da parte do Senhor que estão na posição, aqueles que estão dormindo, cocheando em dois pensamentos, não estão percebendo isso. Estão fazendo pouco caso, estão mais preocupados com as coisas dessa terra. Sei que o próprio Cristo falou que não ficaria pedra sobre pedra, não seria derrubada. Fala dos tempos, mas também fala acerca das coisas que hão de vir. Não falo para minha glória, para a glória do Senhor, mas há um certo tempo atrás, acho que foi o ano passado, eu estava num culto e Deus usou uma pessoa e diz: medita na Escritura, lê a Escritura, porque o Senhor Deus vai começar a dar visões de tempo do fim. E até um tempo, recentemente, muito no Espírito, glorifica a Deus, andar em Espírito e não satisfazer da carne. Quanto mais comunhão com o Espírito Santo, com o Senhor, o Espírito Santo, que sonda o coração de Deus, que é o próprio Deus, mostra as profundidades, as coisas que em breve hão de vir. E o interessante aqui, visão aberta, olho fechado, o que está para vir sobre a terra é algo espantoso. Deus, Ele vai mexer em todas as nações, Ele vai chacoalhar essa terra de tal maneira que ninguém vai conseguir compreender como e por que está acontecendo. A palavra que diz: haverá terremotos em vários lugares, pois é o princípio das dores. Dores o que? De parto. Mulher, quando está para ter um filho, são 9 meses de gestação. Então, quando está no princípio das dores,
o que o Espírito Santo ministra no meu coração é que a igreja está perto para sair dessa terra, ser arrebatada, é num piscar de olhos. Não vai ter escapatória para aquele que ficar aqui, não vai ter escapatória, porque vai ser perseguido, que não buscou a presença do Senhor. E também vai dizer assim: vocês serão entregues para ser maltratados, eles os matarão, vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. O evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Isso, meu caro ouvinte, se conserta, fecha as brechas, procura, também a palavra do Senhor vai dizer: quem não cuida dos seus, a sua família, é pior que um descrente. Ore pelos seus, ore pela sua família, peça misericórdia, peça libertação, peça cura, restauração, restituição, salvação. Aleluia. Não faça desfeito com ninguém, procure ser ali o sal da terra. Eu digo isso porque, na minha família tem muitos que não conhecem a palavra do Senhor, e alguns têm alguns costumes, alguns vícios, e recentemente aconteceu um fato: eu tive que usar de sabedoria, tive que, enfim, para a glória do Senhor. Mas o que eu quero dizer? Busca o Senhor, não deixa para amanhã o que pode fazer hoje. Aceita Cristo, pregou a palavra, ensino, fale do amor de Cristo, da obra salvífica da cruz do Calvário, que Ele pode curar, que Ele pode te libertar, que Ele pode salvar. Prega o evangelho, porque aqui está disso: e este será pregado este evangelho do reino. É o evangelho do reino de Deus, porque hoje em dia o que mais se vê é o evangelho dos homens para os homens, é o evangelho da prosperidade, é do dinheiro, é da bênção, sendo que o evangelho de Cristo é confronto, não é conforto. O evangelho de Cristo é arrependimento, é renúncia, é abandono de prática errada do pecado. Hoje em dia o que nós estamos vendo, aí próprio Jesus disse que surgiria muitos falsos profetas, muitos dizendo que é o Cristo. Nós temos presenciado isso em noticiários, em muitas coisas, e eu posso dizer, não há mais tempo a perder. Este ano 2025 vai ser um ano terrível, não vai ser um ano bonzinho, vai ser um ano terrível. Quem tiver que reunir a família com alguma festividade, algum aniversário, reúna, ore pela família, clame pela família, porque aquilo que há de vir virá e não tardará. O Senhor Jesus, Ele está voltando, Ele está às portas. Muitos não estão percebendo isso, muitos estão fazendo pouco caso dos sinais. Essa semana eu tive um sonho terrível, vou dizer. É um sonho a qual era uma noite, e de repente essa lua a qual a gente vê, do brilho dela, na hora que eu pisquei meu olho, é interessante, na hora que eu pisquei, ela ficou toda em vermelho, e o céu mudou a tonalidade, porque quando aquilo que está brilhante muda uma tonalidade. E eu lembro que eu subi num determinado ponto assim, creio que era uma mureta, eu subi assim, eu vi algumas pessoas, eu falei: vocês estão admirados por ver a lua dessa forma? Porém vos digo, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus.
Isso foi profetizado pelo profeta Joel no seu capítulo 2, que Deus mostraria sinais do céu, na terra, no mar, sinal na lua, no sol, e aquele povo ficou tinindo, ficou atônito. O dia do juízo do Senhor Deus vai se... Antes que venha o grande temido dia do Senhor, Deus está mostrando sinais. Porque Deus, Ele mostra a sua misericórdia, a sua compaixão. Por isso, aceita Cristo Jesus, faça a confissão de fé. Volte para os caminhos do Senhor, você que se afastou. Você que não tem nenhuma igreja, procure uma igreja mais próxima, mas que prega a palavra de Deus, que prega o arrependimento, que fala de Jesus Cristo e a sua obra salvífica. Porque o tempo é num piscar de olhos. Jesus, Ele está voltando. E quando a igreja for ser arrebatada dessa terra, quando a igreja de Cristo for ser arrebatada, ai de quem ficar. Continuando, a grande tribulação. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Aqui está dizendo para fugir para os montes quando começar a desolação acontecer. E no terraço, não tira nada da casa. Aqui fala a questão de bens materiais. Não voltar, não retroceder quando a desolação começar. Algo que está por vir abominável sobre a face da terra. O anticristo, ele já está na terra. O anticristo só há de se manifestar quando o Espírito Santo for ser tirado dessa terra. E o anticristo, ele vai querer se assentar no templo de Deus, que é o terceiro templo que está sendo construído lá na terra de Israel. Ele vai querer se levantar contra tudo e todos Deus, até contra o Deus Todo-Poderoso do céu, a quem eu sirvo. Vai se levantar contra tudo, vai se rebelar, vai querer ser adorado. Então, não se apegue a nada dessa terra, porque tudo vai ficar. E ainda vai dizer das grávidas, ai das que estiverem grávidas, que amamentarem aqueles dias. Ore para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Aqui está dizendo que quando é inverno, é terrível uma fuga no inverno. É frio, é terrível. Interessante que o Senhor, Ele está mexendo nas estações. O Senhor Deus está mexendo nas estações da terra. Cada ano que passa é mais calor, é mais frio. Frio terrível. E nós sabemos que numa fuga no inverno é terrível. E porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. O Senhor Jesus estava dizendo que desde o início, na época de Noé e de Sodoma e Gomorra, não tinha tribulação naquela época, não tinha essas coisas que hão de acontecer. Estamos perto de uma grande tribulação, estamos próximos para vivenciar um grande evento que fora profetizado há muitos anos, que é o arrebatamento da igreja. As profecias de Deus estão se cumprindo, tudo o que foi profetizado pelos profetas, a qual Deus trouxe a revelação, está acontecendo. O rio Eufrates está secando, tem países que está tendo rio de sangue, mares, está aparecendo sinais, fomes, pestes, está a palavra certa está se multiplicando, está se alastrando, está aumentando. A tendência é piorar, não é melhorar. A tendência é cada vez mais piorar. Então, nós podemos ver que também aqui tem algo que o Senhor diz: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo,
mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Só está dizendo que por causa dos escolhidos vai ser abreviado. Vai ser abreviado. Então, se alguém disser a vocês, olha, aqui está o Cristo, ou ele está ali, não acredite, porque vão surgir falsos cristos, falsos profetas, como eu havia dito minutos atrás. Está surgindo muitos falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Muitos vídeos estão aí na mídia, no YouTube. Por questão de ética, não vou mencionar, mas tem muitos pregadores que estão do nada surgindo assim, pregando, receba isso, receba aquilo, estou vendo isso, aquilo, sendo que são tudo falsos profetas. São nuvens sem água, e o Deus deles é o ventre. Não tem espírito de Deus neles, é o espírito de engano que está atuando, porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é santo. E o interessante é que esses falsos profetas estão sendo manipulados, usados por pessoas para extorquir dinheiro, para levar o povo a pecar cada vez mais. E o interessante é que as Escrituras falam sobre isso, que se possível até enganaria os eleitos, mas não consegue, porque Deus, ele testifica através do Espírito Santo no eleito, que é falso profeta, que é isso. Continuando, portanto, se disser a vocês, esse que está no deserto, não vá lá, ou se disser, esse está no interior da casa, não acredite, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali estarão os abutres. Ou seja, Cristo vai vir no piscar de olhos. Relâmpago, ele é algo assim que é estalar. No livro de Jó, no capítulo, se for ler, você ler o capítulo 35, 36, 37, vai falar do diálogo, né? Acho que Eliú que teve com Jó, e depois Jó com Deus, Deus tendo com Jó, dizendo quem é que, onde você esteve no princípio, quando criei todas as coisas, diz o Senhor. O Senhor estava falando para Jó, quem criou todas as coisas, quem lançou o fundamento da terra, quem estendeu os céus, quem mediu os mares, quem colocou os marcos para que o mar não inundasse a terra, quem criou os fundamentos. O estalar do relâmpago, Jó vai declarar que o próprio Deus estala, segura o relâmpago com as próprias mãos. Esses dias no meu trabalho eu presenciei algo, tremendo, espantoso, relâmpago, que relampejou no céu inteiro, aquele brilho espantoso. É o próprio Deus, o Criador, que faz essas coisas. Quem somos nós? Nós, seres humanos mortais, não temos esse poder. Somente o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tem todo o poder. Por isso que Cristo, ele deixa esse mistério, que vai ser um piscar de olhos à volta dele, um arrebatamento. Continuando, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Jesus estava dizendo que tudo vai ser abalado, o reino celestial vai ser abalado, tudo vai ser abalado, porque Jesus aí então aparecerá nos céus, o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, quando João tem a visão, e João diz ali claramente que vai dizer da seguinte forma, no verso 7, Apocalipse 1, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente, amém. O próprio João teve a visão,
de ter visto Cristo voltando sobre as nuvens. Jesus, Ele está voltando. Ele vem num cavalo branco. E os seus santos anjos e os exércitos vindo. Todos aqueles que desacreditam, todos aqueles que não buscaram, vão ser várias pessoas, aquelas que se afastaram dos caminhos do Senhor, como que se arrepender, aquelas que ouviram falar, aquelas que não acreditavam, vão ver o Filho de Deus vindo com grande poder e grande glória nos céus. Muitos se atemorizarão naquele dia. Muitos hão de se lamentar sobre a face da terra. Meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, que eu me sou nada de ti. Muitos hão de dizer: por que eu não busquei? Por que eu não li? Por que eu não busquei? Por que eu não me arrependi? Perdi a oportunidade. Por que eu não abracei a oportunidade? A oportunidade, Deus, Ele está dando para todo ser humano, dia após dia, porque a palavra do Senhor diz que Deus, Ele é misericordioso. Mas o dia do juízo será sem misericórdia, porque Deus, Ele zela por aquilo que Ele fala, está escrito na Escritura. O dia do juízo será sem misericórdia. Continuando aqui, aprenda a palavra da figueira, quando já os seus ramos se inovam, as folhas brotam. Vocês sabem que o verão está próximo, assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade, lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus disse isso. Que para estar atento, quando fala a parábola da figueira, aponta para Israel. Israel é praticamente, muitos estudiosos teólogos dizem que é o relógio de Deus, é o termômetro de Deus na terra, a nação de Israel, porque é de lá onde surgiu toda a humanidade, veio tudo lá, e lá que vai acabar também, né? O rio Eufrates está lá à proximidade. Continuando, aí vai falar sobre a vigilância. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus estava dizendo que o próprio Deus, Ele sabe o dia do arrebatamento. Jesus estava dizendo que sabe o dia que vai dizer para Cristo, falar: filho, vai, busca meu povo. Deus vai dar uma ordem, vai buscar o meu povo da terra. Vai dar ordem para o anjo tocar a trombeta. Espírito Santo, venha e traga meu povo, seja retirado dessa terra. Arabastou de andas divinácia. E quando o arrebatamento acontecer, vai ser assim: o Espírito Santo vai sair imediatamente da terra, vai levar aqueles que estão na posição em santidade. Vai ser um grande choro, um grande lamento. E daí o anticristo vai se manifestar. Vai querer impor um só governo, uma só lei, uma só moeda, uma só religião. Por isso, busca o Senhor. E daquela bastavantu que tei. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem.
Então 2 estarão no campo. Um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Não sabem o dia em que virá o Senhor de vocês, porém considere isso: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Jesus Cristo, Ele está voltando. Sede sóbrios, vigilantes, pois não sabeis o dia nem a hora que há de vir o vosso Senhor. É para você, caro ouvinte. Jesus Cristo está voltando. Não é história inventada, não é ficção científica. Ele está às portas, está voltando. Ele está voltando, Jesus Cristo está voltando. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, Ele vai além de uma crença, uma religião. Não estou aqui para pegar religião ou crença, estou para pegar a palavra de Deus e dizer para você: arrependa dos seus maus caminhos, arrependa dos seus pecados, aceita Jesus Cristo, volta para o Senhor teu Deus enquanto há tempo, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando. O Senhor Deus me enviou aqui para dizer para você neste dia: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, porque perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado e contrito. O Senhor está voltando. Jesus irá sobre as nuvens. Não é história inventada, é a própria palavra de Deus. Porque o próprio Deus, Ele alerta, usa servos e profetas, mostra sinais, mas muitos não estão percebendo nessa face da terra. Muitos estão fazendo pouco caso com a minha palavra, diz o Senhor. Mas no dia do juízo, diz o Senhor, vou trazer à tona tudo aquilo que eu tenho mostrado, que eu tenho alertado através dos meus servos e profetas. Mas muitos fizeram pouco caso. No dia do juízo, assim diz o Senhor, não tomarei culpado por inocente. Estou dando oportunidade para o dia de hoje para muitos, assim como todos os dias estou dando oportunidade para arrependimento. Entreguei o meu próprio filho por amor a muitos, mas muitos estão fazendo pouco caso. Muitos estão achando que eu não vejo, muitos estão achando que eu não existo, mas eu sou mistério, diz o Senhor. Eu estou assentado num alto e sublime trono. Os meus olhos são como chama de fogo. Nada foge do meu controle. Tenho o controle na palma das minhas mãos. Sou governador, sou dominador do céu e da terra no mar. Assim diz o Senhor: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Estou dando chance e oportunidade para muitos nessa terra. Eu vejo, eu sondo, eu escuto cada batimento cardíaco, cada pensamento eu esquadrinho, diz o Senhor. Renantori cante estivenácia, remanturianda labastivianda rabastuiande ante levante, remante remanturianda estivenácia. Essa terra lamantui, essa terra ramande canta rabaste. Eu criei essa terra para que não fosse um caos. Mas o homem, por causa do orgulho, da soberba, está destruindo cada vez mais. Por isso eu dei a sentença, vou dar a sentença de destruição, porque está reservado para o fogo.
porque eis que já tenho criado um novo céu, uma nova terra, mas só entrará aquele que está lavado e remido pelo sangue do meu Filho Jesus. Elemanti antivas nevaciante, diman tritas tivaciante estou, diantu yandes divianta yantu yanto liman, diantu yantes diamas diandaste nasci. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, é sempre. Amém. É tempo de buscar a face de Deus. Buscai-me e vivei, diz o Senhor. Buscai-me e vivei, diz o Senhor. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de maus, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis. Passarei as a orar quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado por vós quando me buscar de todo o vosso coração. Busque o Senhor, busque a Deus, busque a Deus, busque a sua presença, creia nele. Ele é Deus invisível, imortal, mas real. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Invocai, 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 invocai. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus resplandeça o teu rosto, levante o teu rosto e te dê a paz. A paz que excede a todo entendimento. Aleluia. Ele tem a cura para a tua alma. Ele tem a cura para a tua vida, a salvação, a restituição, a restauração, renovo. Amém? É Deus. É Deus. Aleluia.